Questão 1 do capítulo 4. O paralelepípedo retangular da figura 1.41 com A maior que B maior que C é preenchido com densidade de carga constante ρ. Esse paralelepípedo dessa figura é lá do primeiro capítulo. Aqui está ele. Tem a dimensão aqui em A é maior do que em B, que é maior do que em C. E ele é preenchido, né? A densidade é volumétrica. Isso aqui é o ρ. Então tem cargas no interior dele também, não só na superfície. Uma esfera de raio 2A, então 2 vezes essa maior distância aqui, é construída com seu centro na origem. O paralelepípedo está disposto dessa forma, com esse vértice aqui na origem, porque é assim que a figura 1.41. Encontre o fluxo através da superfície dessa esfera. Outra pergunta aqui. Qual é o fluxo quando o centro da esfera está no vértice ABC? Então depois nós vamos pensar no fluxo aqui nesse canto. Então o fluxo é calculado da seguinte forma. Φ é o fluxo elétrico igual a essa integral aqui. Está até dito no enunciado. Encontrar o fluxo, essa integral fechada de E dA. E aqui nós podemos usar a lei de Gauss, que vai nos permitir escrever isso daqui igual a carga interna sobre ε0. Agora basta encontrar a carga interna e substituir aqui para que o fluxo seja determinado. A carga interna é obtida da seguinte maneira. É a integral de ρ, que é a densidade, de tal. Esse tal aqui é o elemento de volume. Então, aqui nós estamos falando da carga interna. Interna à superfície que eu quero calcular o fluxo. Então, aqui a pergunta. Encontre o fluxo através da superfície dessa esfera. Qual é a carga interna à superfície? É a carga que está no paralelepípedo. Então, o elemento de volume que eu vou usar vai ser o do paralelepípedo. E a densidade também é do paralelepípedo, né? O elemento de volume aqui é muito simples. É uma variação em x, uma variação em y, uma variação em z. O produto dessas três variações cria um elemento de volume aqui. E esse ρ, como ele é constante, eu já vou tirar ele aqui das integrais. Então vai ter uma integral de 0 até A em x, de 0 até B em y e de 0 até C em z, né? Então aqui eu tenho uma integral, o elemento de volume, dx, dy, dz. Então aqui não existe dependência entre essas variáveis, né? Então vou separar as integrais. E agora é imediato eu resolver isso aqui. Agora eu vou só fazer a aplicação dos limites. Fazendo a distributiva aqui vai resultar em ρ ABC. Esse ABC, cada um tem dimensão de comprimento, né? Então o produto dos três tem dimensão de metro ao cubo. E esse ρ tem dimensão de carga sobre metro ao cubo. Então, realmente, aqui tem dimensão de carga, está tudo certo. Essa daqui é a carga interna. Agora basta que eu substitua aqui. Fazendo isso eu encontro ρ ABC sobre ε0. E essa daqui já é a resposta. Esse é o fluxo através da superfície dessa esfera. E aqui tem outra pergunta. Qual é o fluxo quando o centro da esfera está no vértice ABC? Então, se eu deslocar essa esfera para que ela fique com o centro aqui. Tudo que a gente usou para calcular o fluxo foi a carga interna. Então, se a superfície deslocada aqui continuar com a mesma carga interna, a resposta é a mesma. Se ela se colocar de uma forma que alguma parte desse paralelepípedo fique fora dessa superfície, então a carga interna vai ser menor e eu terei que fazer outro cálculo. A distância máxima que vai ter do centro da esfera até esse outro vértice aqui vai ser menor do que 2A. E a esfera tem raio 2A. Então eu vou só calcular essa distância e ver se ela é menor do que 2A. Eu posso traçar logo o segmento de reta daqui para cá e eu vou ter esse triângulo retângulo aqui. Desse ponto e desse ponto aqui. Então eu vou calcular essa hipotenusa, que eu vou dar até nome para ficar melhor.
Aqui é o 0 em relação à origem, né? Aqui é A, B, C. E aqui é 0 no Z, né? A no X, B no Y. Então eu vou desenhar esse triângulo aqui. Aqui é o A, B, 0. Aqui é A, B, C. E aqui é o 0. Essa distância aqui eu obtenho fazendo o teorema de Pitágoras, né? Esse lado aqui eu já sei que é C, mas esse lado aqui eu ainda não tenho. Então eu vou fazer um teorema de Pitágoras com esse lado aqui que é A e esse lado aqui que é B. Então esse daqui é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então esse D é igual a raiz quadrada desse lado ao quadrado, esse lado ao quadrado dá A ao quadrado mais B ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, mais C ao quadrado. Então a raiz quadrada disso. Agora eu olho aqui, como A é maior do que B, que é maior do que C, então C é menor do que B, que é menor do que A, né? Então esse D aqui, ele é menor do que a raiz quadrada de A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado. Então o que eu fiz aqui é o seguinte, se eu substituir o B por A ao quadrado, aqui eu estou aumentando essa raiz, né? Aqui eu também substituo o C por A ao quadrado. Então essa raiz é maior do que essa. Só que essa é chamada de D, então o D é menor do que essa raiz. Isso daqui é menor do que a raiz quadrada de 3A ao quadrado. Então aqui dá que esse D é menor do que A raiz de 3. E isso daqui é menor do que 2A. Já que esse raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, garantidamente, esse D, que é essa distância máxima, é menor do que o raio. Então, todo o paralelepípedo continua interno à superfície esférica. Portanto, a carga interna é a mesma, o cálculo é o mesmo e o fluxo é o mesmo. Agora que a gente respondeu essas duas perguntas, a questão fica completamente resolvida.